Acabei de lançar um livro chamado Que é Lugar de Fala. Na verdade, eu lancei em novembro do ano passado. Ele é o primeiro da coleção Feminismos Plurais, que é uma parceria do Justificando com a editora Letramento. Ele é para ser uma série de livros onde a gente aborda conceitos de forma didática, porque o nosso objetivo é sair da bolha da militância, do ativismo, da academia, para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Enfim, então, o compromisso é uma abordagem didática, e nas referências a gente traz muita bibliografia de mulheres negras, de sujeitos cognoscentes que produzem conhecimento, mas que acabam ficando de fora, né? Eu fiz filosofia, tenho mestrado em filosofia política, eu não estudei uma filósofa durante a minha graduação, nem a Simone de Beauvoir, que eu fui estudar, enfim, por conta própria, estudei no mestrado, enfim. E falo da Simone de Beauvoir porque ela, no Segundo Sexo, de 1949, no Brasil, a leitura que se faz desse livro, por exemplo, é só para pensar a questão de gênero, mas ela está falando da questão de raça também nesse livro, por mais que a gente não faça essa leitura aqui. Então, quando ela diz que a gente tem que combater o eterno feminino, que são essas imposições que se colocam para a mulher como destino, ela traz como analogia o bom negro, que também são as construções que as pessoas esperam das pessoas negras. Então, ela, no lugar de uma filósofa francesa, ao pensar uma filosofia da condição feminina, também pensou a questão racial, por mais que ela não tenha se aprofundado tanto. Então, isso é importantíssimo. Então, lugar de fala não tem a ver com poder ou não poder falar, que é isso que, às vezes, as pessoas entendem erroneamente. Eu não posso falar, então a Beauvoir não poderia falar de raça porque ela é uma filósofa francesa. Muitíssimo pelo contrário, ainda bem que ela falou sobre isso numa obra monumental, e que traz reflexões críticas importantíssimas para pensar o lugar da população negra na sociedade. Então, o lugar de fala, a gente está se referindo ao lugar social e não necessariamente ao ato de emitir palavras. É como você, do lugar social que você pertence como um sujeito branco, pode criar estratégias e se responsabilizar pela diminuição das desigualdades. Sobretudo, é uma postura ética. E que, por conta das redes sociais, as pessoas brigam muito, né, nas redes sociais, ficam muito bravas. E aí, porque o Facebook pergunta o que você está pensando, as pessoas acham realmente que é interessante colocar lá. Aí eu brinco que, como feminista negra, eu tenho que combater o racismo, o machismo e o achismo, porque o achismo é um grande sistema de opressão e que, hoje em dia, contamina a sociedade brasileira, porque todo mundo quer falar sobre o que não sabe, e as pessoas não têm o mínimo de humildade de reconhecer, não sei, preciso conhecer aquela realidade para poder falar sobre ela. Então, o lugar de fala é isso. Se você quer falar sobre a questão racial, é importantíssimo que pessoas brancas falem, porque a gente vive em relações raciais. Importantíssimo que homens falem sobre isso, porque a gente está em relações de gênero. Então, é importantíssimo, por exemplo, que homens discutam masculinidades. Como é que se dá a construção da masculinidade nessa sociedade, que é uma construção ligada à força, à agressividade, e que é ruim para nós, mas também é ruim para os homens, porque os aprisiona em modelos em que eles têm que ser o fortão, em que eles não podem ser delicados, em que eles não podem chorar. Importantíssimo as pessoas entenderem como é que se dá a construção da branquitude como categoria política, porque se convencionou no Brasil estudar a questão racial só pelo viés do negro e não pelo viés do branco. Então, quando a gente está falando de lugar de fala, é isso, é o lugar social. Você, como uma pessoa branca, pode e deve refletir criticamente sobre o lugar de outros grupos subalternizados. O que você deve desenvolver é a escuta, não continuar se colocando contra com que esses grupos que foram silenciados historicamente falem, porque a gente tem uma demanda histórica por falar também, e falar é no sentido de existir nos espaços com dignidade, e aí a gente está pensando uma coexistência. Então, o lugar de fala é justamente ao contrário do impedimento para falar. A gente está dizendo, enquanto grupos que foram subalternizados, a gente quer coexistir aí. Não dá mais para ter uma história única. Não dá mais para a gente pensar um mundo só através de um olhar do homem branco europeu. Eu também quero entender, eu quero conhecer o que Simone de Beauvoir trouxe, eu quero estudar Hannah Arendt na faculdade, eu quero estudar Angela Davis na universidade, eu quero poder ter acesso às diversas contribuições que essas pessoas trouxeram, porque, como o Chomsky fala, o mundo é criado para nós, e quando um mundo é apresentado para nós, somente quando um grupo fala, que tipo de mundo que está sendo criado para mim, como uma menina negra que fui,
né, não muito tempo atrás, e que olhava o mundo e parecia que pessoas como eu não existiam produzindo conhecimento. Qual o impacto disso na minha autoestima, na minha subjetividade, e qual o impacto disso na pessoa branca também? Isso que é importante, porque ela também vai achar que pessoas como eu não podem estar naqueles espaços. Então, a gente muda o pensamento da sociedade. Então, não é impeditivo, falem, mas também escutem e entendam o direito legítimo dos grupos que foram silenciados. Mais ou menos isso, gente. Mas tem que ler o livro, tá? É bom.